A partir de agora, você vai curtir aqui, na telinha da Nova TV, o programa A Nova Revista em Debate, com a apresentação da psicopedagoga Maria Edisângela, colunista da Nova Revista. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, Instagram, Facebook. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que a gente inicia neste momento o programa A Nova Revista em Debate. Um programa cheio de amor e muita informação. Nós estamos, nessa semana, comemorando a Semana da Síndrome de Down, o mês da Síndrome de Down. E isso é feito todo ano, porque o dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Agradecemos à Rádio FM Princesa 99.3, na pessoa do empresário Zezinho Queiroz e sua esposa Tânia, pois o nosso programa Nova Revista em Debate está sendo transmitido ao vivo na sua emissora, junto com o canal A Nova TV no YouTube. Agradecemos também ao radialista Alex Lira, que está com a gente ao vivo no estúdio da 99.3 durante todo o programa. Muito obrigada pela parceria. A gente agradece todo esse apoio, que será de grande valia para a população itabaianense. Estamos aqui no estúdio com a mãezinha. A mãe, o nome dela é Aline França, é a mãezinha do Guilherme, é empresária. Bem-vinda, mãezinha. Boa noite. Boa noite, Edisângela. Agradecer à Nova Revista, agradecer a você pelo convite. E vamos lá para um bate-papo bem legal e, com certeza, com uma troca de informações bem bacana. Que bom, será assim, tenho certeza disso. A Aline está aqui no estúdio com a gente e Daniela, a mãe do Davi, está em casa e vai participar desse programa online, tá bom? Então, assim, será um programa bem gostoso, bem leve. A gente pede também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam. Canal A Nova TV, você vai lá, se inscreve, porque aí será notificado, né, toda vez que a gente aparecer no YouTube, tá bom? Peço também que aqueles que nos acompanham pelo YouTube ou pelo Instagram, que compartilhem esse momento, porque será muito, muito rico, tá certo? Com familiares, amigos. É um momento que a gente está em casa e que a gente consegue realmente aprender mais e acolher, porque o nosso objetivo, nós que fazemos a Nova Revista em Debate com esse programa, é realmente propagar a inclusão. Tá? Então, a gente quer realmente que essa inclusão seja feita de forma efetiva. E para que essa inclusão realmente seja feita, a gente precisa o quê? Informar a população. E é através dessa informação que o programa Nova Revista em Debate está fazendo todas as quintas, trazendo profissionais, mães, professores. A gente está trazendo toda a comunidade para falar sobre os transtornos e as síndromes. A gente agradece, fique com a gente até o final. Peço também que participem, enviem perguntas, tá bom? Participem, porque essa mãezinha aqui, ela vai gostar muito dessa participação, com certeza. Então, veja, o tema do nosso programa de hoje é Síndrome de Down com Amor. Tá? Por que a gente pensou nesse tema? Porque é a semana, o mês da Síndrome de Down, e aí dia 21 é realmente o Dia Internacional, e Síndrome de Down com Amor porque a gente convidou duas mães, né? E nada mais, nada menos que duas mães para falar de amor. São mães de crianças que têm Síndrome de Down, duas mães que realmente, o pouco que eu conheço, eu vejo realmente que são lutadoras e que buscaram informação. A gente conversando com a Lina ou com Daniela, a gente vê que realmente são mães bem informadas, o que contribui para o processo de desenvolvimento da criança, tá certo? Então, assim, eu parabenizo as mães, agradeço demais ter aceitado participar do nosso programa. E já vou iniciar fazendo uma perguntinha para a Aline, né? O que é que você poderia falar, né? O que é a síndrome de Down para esses pais? Eu também vou complementar, né? Se necessário.
de forma mais simples possível, o que é a síndrome de Down? Então, vamos lá. A trissomia do cromossomo 21, ou T21, como muito está sendo dito recentemente, porque a gente vem de um movimento onde a busca por minimizar os estigmas, minimizar o preconceito é grande, tá? Então, a pessoa com síndrome de Down já foi chamada de mongoloide, de retardado, de doente mental, e não é nada disso. Síndrome de Down, primeiro de tudo, não é doença, é uma síndrome. E nessa condição, né, mais recentemente, a gente está aí chamando de T21, que é uma redução do nome científico trissomia do 21. Porque a palavra Down, em inglês, ela também remete, apesar de ser o sobrenome de quem descobriu, do médico que descobriu a síndrome, mas a palavra Down, em inglês, na tradução para o português, ela significa devagar, lento, lerdo. E as pessoas com síndrome de Down não têm nada a ver com esse estereótipo. Tá? Então, T21 daqui para frente, né? E que não é doença. Acho que são as coisas principais que toda a população, independente de ter ou não ter alguém na sua família com síndrome de Down, precisa saber. Perfeito. Veja como é interessante, né? Quando a gente faz essa pergunta a um profissional, é diferente, tá? Então, assim, a forma como ela fala, tá? O profissional fala de síndrome de Down, do T21, cientificamente, pelas literaturas que tem, pelos pacientes que tem, mas a mãe fala realmente com propriedade, porque ela vive isso realmente no dia a dia, né? E como é importante esclarecer para a população que não tem nada a ver com mongolode, que não tem nada a ver com lerdo, né, que você colocou, lento, desculpe, e que a criança ela consegue sim desenvolver as habilidades, desde que estimuladas, né, como qualquer outra criança também. Veja, mãezinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora como é que foi, né, a chegada de Guilherme no sentido do diagnóstico. Como foi essa descoberta? Como foi todo esse processo? Eu gosto muito de responder essa pergunta. Antes de ser empresária, a Aline é uma profissional de saúde também, né? Sou uma servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde. E também, previamente a isso, eu sou bailarina também de formação. Então, o meu primeiro contato com as deficiências foi nesse momento da dança. Eu tinha uma turma, né, em uma instituição em Aracaju que eram de pessoas com síndrome de Down. Isso eu era muito novinha, não sonhava nem em ser mãe, não tinha essa... E aí, quando, né, os anos passam, a gente vai formando a família, engravidamos dos meninos, né? São gêmeos os meus filhos, o que também é uma condição rara, tá? Né, são gêmeos e um dos meus gêmeos tem a trissomia do 21. É inevitável, né, que a gente se assuste, que a gente fique sem saber como vai lidar. Mas uma coisa muito particular que aconteceu comigo, com meu marido, né, com a nossa família, com o nosso núcleo ali pequenininho, foi não viver o luto, como muitas pessoas falam. É tanto que eu particularmente não gosto dessa terminologia. O luto, tem até livros, do luto à luta. A Aline não concorda, porque luto, para mim, é uma perda, é a morte. Talvez o nosso problema enquanto ser humano é que a gente idealiza demais, né? Então, muitos pais ficam naquela idealização. Meu filho vai ser loirinho, do olho azul, vai ser assim, vai ser assado. A gente queria ter filho. E independente do que viesse. É tanto que eu nunca tive essa coisa de vai ser menino, vai ser menina. Não passava muito isso na minha cabeça. E aí vem, né, horas depois do parto, né, eu costumo dizer também que eu fui a grávida, acho que mais monitorada em 2011, pelo menos, porque nós fizemos uma fertilização para ter os meninos, né, e eu engravidei de trigêmeos, com 8 semanas eu perdi um dos bebês, então eu fui muito monitorada por conta de um risco de aborto, né, e eu digo que Deus é tão maravilhoso, né, que meus filhos são um milagre mesmo, porque uma gestação, gente, aí é uma informação bem científica, né, uma gestação de uma criança, de uma mãe gestando qualquer criança com deficiência, em regra científica, aproximadamente 91%, tá, não vinga.
né? Então, 91, você tem aí 8% de gestações que vingam. Então, não é à toa que esses seres vêm para esse plano aqui, tá? Então, horas depois do parto, né, os meninos nasceram ao meio-dia, Bernardo e Guilherme ao meio-dia e 1. E horas depois do parto, eu fui amamentar o meu filho e foi quando soubemos do diagnóstico, tá? E naquela hora, aquele impacto, né? Como a gente já tinha essa aproximação com a síndrome, para mim era muito forte aquele sentimento de que, e agora? Eu tenho um que é meu. Como é que eu vou lidar com esse olhar do outro? Porque não se enganem. O pai e a mãe, ele acolhe o seu filho do jeito que for naquele momento. Tem pais também, claro, que... Eu não usaria o termo rejeição, Elisângela, mas eu acho que é um medo, talvez, e o medo nos afasta de muitas coisas. Está aí essa pandemia nesse momento que está nos afastando de tantas coisas. Então, talvez você olhar para aquele bebê onde muitas vezes o profissional, infelizmente, ainda assim da medicina, dá essa notícia de uma forma nada cuidadosa, te entrega esse bebê como se você estivesse recebendo alguém doente realmente, tá? Então, eu ouvi coisas absurdas naquele momento, sim. Mas eu estou lhe dizendo que seu filho é doente, né? Porque eu fiquei muito bem, tá? Já ele tem problema cardíaco? Não. Tem respiratório? Não. Que é outra coisa também na síndrome de Down. É muito comum bebês com síndrome de Down, com trissomia do 21, T21, nascerem com problemas cardíacos ou respiratórios. Graças a Deus, não foram problemas que o meu filho, comorbidades, como a gente fala, que o meu filho nasceu. Então, assim, falta naquele momento do diagnóstico um acolhimento, né? Porque, olha, mãe, pai, né? Você está recebendo um bebê que vai precisar de cuidados desde esse momento, sim, de estimulação mais do que qualquer outro. Então, nós tínhamos o termômetro ali em casa, porque são gêmeos, né? Então, algumas situações nos levaram a conduzir a coisa muito assim. Eu olhava para o meu filho, meu esposo olhava para o nosso filho e dizia assim, não, ele é um bebê, então vamos cuidar dele como um bebê. Isso é muito importante, tá? Volto a dizer, claro que tem situações de crianças com T21 que nascem com comorbidades e que os pais não têm essa possibilidade de, já dos primeiros dias de vida, fazer qualquer tipo de intervenção mais tranquila. No nosso caso, nós tivemos, tá? Mas, assim, Guilherme é uma criança, um bebê que, desde os seus primeiros 15 dias de vida, foi estimulado, né? Com fonoaudiologia, com fisioterapia. Aline, isso é uma realidade para todos? Não, também. Infelizmente, a estimulação precoce não é tão acessível quanto deveria. Né? Tem muitos pais que não têm realmente essa possibilidade, principalmente aqueles que são SUS dependentes, né? Isso, perfeito. Eu achei tão interessante ela colocar, né, a questão do dizer, né? O profissional chegar para falar para os pais que não tinha detectado na gestação, né? Não tinha. E aí chegar para esse pai e realmente dizer que seu filho tem uma síndrome de Down, né? Tem o T21. E aí o que é que diz? Seu filho é doente, usa um termo realmente. Então, o que é que eu achei tão lindo? Foi isso que nós ouvimos. Isso. Infelizmente. Infelizmente. E aí o que é que ela diz? Espera aí, tem problemas cardíacos, né? Meu filho tem problema respiratório, né? O que é que ele tem? E realmente não era uma doença. É uma síndrome que tem como os profissionais trabalhar e desenvolverem todas as habilidades dele. Tem como, tá certo? Então, assim, é muito triste para a gente, como profissional, saber dessa notícia. A gente pede a quem está nos assistindo que, por favor, ao receber essa mãe, esse pai, que sabe que vai ter um diagnóstico, a gente realmente tenha esse cuidado, né? Eu sempre falo muito da escuta, da gente ter uma escuta diferente e ter o cuidado também para o falar, né? Que é importante isso. A gente vai rapidinho para o intervalo, tá certo? E a gente volta já para fazer mais perguntas para essa mãe, tá bom? A gente também chama a Daniela já aqui para participar com a gente. Até já. Você está curtindo agora o programa A Nova Revista em Debate, com a apresentação da psicopedagoga Maria Elisângela, colunista da Nova Revista.
Diesel, peças e serviços de bombas, bicos, injetores e injeção eletrônica a diesel. Uma empresa parceira dos caminhoneiros há 37 anos. Localizada na Avenida Alípio Tavares de Menezes, 4.297, BR-235, em Itabaiana, Sergipe. Telefone 3431-2361 ou 999740985. Programa Jaime, da Nova Revista. Das 11 às 14 horas, na telinha da A Nova TV. O seu canal do YouTube ao vivo. Na Princesa FM. Apresentação, Jaime, da A Nova Revista. A Nova Revista. A revista mais completa de Sergipe. No rádio, no seu computador ou no seu smartphone, você encontra o conteúdo completo, conectando você ao mundo. Programa Jaime, da Nova Revista. Você curte aqui na telinha da A Nova TV. Inscreva-se, aperte o sininho e receba nossas notificações. Na telinha da Nova TV, o programa A Nova Revista em Debate. Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Nova Revista em Debate. O tema do programa de hoje é Síndrome de Down com Amor, né? Que é Trissomia 21 com Amor. A gente pode utilizar esse tema também, que está sendo muito mais usado hoje. A gente agradece a todos que estão participando, acompanhando a gente pela FM Princesa 99.3 e por todos vocês que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. A gente agradece, pede que curtam e compartilhem, que vai ajudar muita gente. Mãezinha, a gente falou anteriormente também sobre essa chegada da criança com a trissomia 21. Como é que foi para a Aline, né, essa chegada? Né? Ela falou bastante claro como é que foi, que teve essa dificuldade realmente, né, não teve esse cuidado de ter sido dito de uma forma realmente humana, né, que tinha que ser humana, na verdade. E assim, nós ali éramos pais, né, que diante daquela situação tínhamos esse lado de sermos profissionais de saúde, pessoas que tinham, como eu falei, aproximação com essas questões da síndrome. Mas se fala isso, e a gente já se impactou, imagina se fala dessa forma para pais que não é a realidade da maioria ser um profissional de saúde, entender de trissomia 21, não é, né? Então é uma batalha também que a gente sempre, né, que tem a oportunidade de conversar com os profissionais, com obstetras, com pediatra, não costumam abordar dessa forma, mas muitas vezes profissionais de UTI que são ali maravilhosos, estão ali para, né, quando alguns bebês necessitam, mas que às vezes falta muito esse acolher mesmo, sabe? De falar com o tal jeitinho. De qualquer forma, é uma notícia que, óbvio, vai trazer um impacto, né? Principalmente para quem não conhece, porque você está lidando ali realmente com o novo, né? Eu acho que ser pai, ser mãe de primeira viagem, principalmente, já é algo que nos traz aí muitas inseguranças, né? E quando se recebe essa criança, que você sabe que vai despender de um maior tempo, né, de uma maior disponibilidade sua, porque tem um ciclo aí de terapias que precisa ser levado, né? Tudo, na verdade, a gente observa muito mais. Eu digo que se a gente sai para um passeio, você tenta fazer que esse passeio tenha algum fundo terapêutico também. Porque é nesse momento que você vai ensinar palavrinhas, que você vai estar cantando musiquinha, que para uma criança típica, a gente está fazendo todo o movimento ali sem pensar muito no que aquilo vai refletir naquela criança. Mas para a criança que tem a deficiência intelectual, que é uma comorbidade da síndrome de Down, para essa criança é importantíssimo que tudo a gente dê um sentido.
Isso, perfeito. Essa questão da deficiência intelectual, eu acho importante a gente colocar, porque muitas pessoas desconhecem. Tá? Então, assim, a trissomia 21, ela traz realmente a deficiência intelectual, né? E aí a dificuldade na memória, a dificuldade no raciocínio lógico, a dificuldade na atenção, assim, não tem aquela capacidade, né? Baixa capacidade de inferência também. Mas o que é que a gente salienta? Que apesar de todas essas dificuldades, a gente consegue, né, grandes superações, grandes feitos. Eu digo isso porque eu sou psicopedagoga, como todos já sabem. Trabalho no meu consultório há 12 anos. Há 12 anos que eu acompanho crianças também com síndrome de Down. E, assim, é impressionante como a gente... Aquelas famílias realmente que fazem as terapias semanais, que tem todo o acompanhamento, como as crianças evoluem, né, Aline? Essa implicação, essa participação dos familiares, de quem está ali no entorno dessa criança, uma avó, uma tia, enfim. Quem tiver esse papel de cuidador, né, dessa criança, é de extrema importância ter um pouquinho que seja desse entendimento, né? Porque às vezes, por não entender, né, por não entender mesmo, e esse não entender é por uma questão de falta de informação, né? Então, por não entender, acha que não vai aprender nada, tadinho, ele não vai aprender nada. Mas é essa conversa família-escola também, né? Porque muitas vezes a escola, por não saber ou porque nunca teve um aluno, enfim, né? Não cabe mais dizer assim, não estamos preparados, porque existe uma lei brasileira de inclusão que diz que você não pode recusar. E pronto, ninguém nasceu, nenhum pai, nenhuma mãe. Né? A gente também vai aprendendo. Então, a escola, com o passar dos tempos, também está aprendendo, né? E aí vem essa coisa de preparar essas atividades para essa criança, né? As leis escolares, e a Elisângela sabe disso muito mais do que eu, tá aí, que você não pode reter até certa idade, mas ele não está alfabetizado ainda, e agora? E agora vamos correr atrás, para tentar dar um suporte. E muitas vezes esse suporte ainda vai ser cobrindo a letra, ainda vai ser dando um apoio na mão, que não é pegar na mão, né? Mas é dar esse apoio. Então, assim, e o foco atencional, que é outra coisa muito presente na trissomia do 21, né? Essa atenção em uma atividade. Esse reter a atenção. Que eu acho que os terapeutas como um todo, os psicopedagogos principalmente, porque a gente já chega na mão de vocês um pouquinho tarde, é que sofrem com essa história desse foco atencional que precisa estar ali para realmente o processo educativo, pedagógico dessa criança ser desenvolvido. Perfeito, né? Vocês estão vendo como essa mãe é bem informada, né? Ela está passando não só o conhecimento dela de mãe, mas também informações realmente que profissionais têm. Então, assim, como é importante, né, esse processo de inserção da criança na escola, como é importante o papel do psicopedagogo também, mesmo antes da escola, né? As pessoas sempre perguntam com que idade levar o psicopedagogo. Então, assim, teve uma época realmente de atender só a partir dos 6 anos, tal. Hoje a gente atende criança em qualquer idade, tá? Então, assim, eu tenho um paciente hoje que eu estou atendendo em consultório de 1 ano e 6 meses. Uma fofura. Então, assim, realmente precisando de estimulação. Não tem diagnóstico ainda, mas precisando já de estimulação porque está com um retardo nesse desenvolvimento. E aí a gente vai estimular realmente para desenvolver. Então, assim, como é importante esse processo, a parceria da família, a informação, família, pessoal, busque informação. É com informação que a gente vai poder realmente usar de estratégias, né, e argumentos para chegar na escola, chegar com terapeuta também. Eu amo pais bem informados, para mim me ajuda. Facilita também o nosso trabalho, porque a gente fala ainda mais a mesma língua, tá? Pode falar. Sobre a escola, né? Saindo desse processo de berçário, os meninos entraram na escola, né? A escola regular, né? Não escola especial, como muita gente, né, pergunta. Que existem as APAES, existem outras instituições que fazem trabalhos magníficos, mas hoje em parceria. Hoje em dia a gente não institucionaliza mais as pessoas com deficiência. Isso é muito importante dizer, né? Porque às vezes esse pai que não sabe como
como vai agir, ele pensa logo, ai meu Deus, mas eu vou ter que levar para um APAE, né? E não é estigmatizando o APAE, porque, como eu digo, fazem um trabalho até hoje maravilhoso, mas também não anda sozinha, precisa da escola regular, né? E os meus filhos passaram aí alguns anos, né, no Colégio Espírito Santo, em Aracaju, Colégio Espírito Santo do Salgado Filho, também a quem eu sou apaixonada, entrego a alma. E agora, recentemente, estão aqui em Itabaiana estudando, né, no Colégio Dom Bosco, que também nos recebeu, né, de braços abertos e já com esse olhar, né, e é muito importante, gente, a escola que tem esse olhar inclusivo. Inclusão não é pegar essa criança e colocar dentro da sala de aula apenas. Inclusão é participação. Inclusão é coletividade. Inclusão sou eu entender a singularidade do meu aluno. E não só quando eu falo de síndrome de Down. Quantos casos de hiperatividade a gente tem e você quer botar lá 20 questões para o menino responder quando ele só dá conta de 5? E por que eu não preparo essa prova para 5? Isso, até mesmo os transtornos de aprendizagem, certo? A mãezinha Dani está aqui com a gente de volta. Isso, voltou, mãezinha. A gente realmente está tendo essa dificuldade, né? Mas pronto, mãezinha voltou. A gente está falando, Dani, está me ouvindo bem? Sim, tá ouvindo? Sim, estou sim. Pronto. Estamos falando sobre a inserção das crianças, né, tanto de Guilherme como do seu Davi na escola. Como é que foi esse processo, Dani, para você? Certo. Eu acho que viver com uma criança com algum tipo de deficiência é ter desafios o tempo todo durante a vida, né? E eu acho que a cada fase da criança, os desafios são diferentes, né? As conquistas também. Eu acho que de todas as fases, assim, de Davi, eu acho que a mais complicada é a escola. Sei lá, bate um medo, uma coisa assim, de como será que ele vai ser recebido, como é que será que as pessoas vão tratar, né, ele da melhor maneira, será que vão respeitar realmente as suas limitações, a sua individualidade. E assim, foi tranquilo, né, apesar dos medos, foi tranquilo. A escola também é uma escola que o recebeu sem nenhum problema e que tenta ajudar, né, ele da melhor maneira. Mas sendo ainda um dos maiores desafios para a gente, né? E à medida que vai crescendo, eu acredito que os desafios eles acabam aumentando, porque já não consegue acompanhar tão bem, né? Se for comparar, que não se deve comparar, mas esses outros, né? E aí, assim, hoje as tarefinhas deles são tarefas adaptadas, né? Ontem, como eu falei para você na sua live, ele tem assim, uma certa dificuldade, uma resistência com relação à questão do lápis, né? Ele não gosta muito de pegar no lápis justamente por conta das suas dificuldades, né? Ele tem muito de fuga, mas assim, com relação à leitura, ele já palavrinhas simples, conhece as sílabas direitinho, não tem problema. Se eu pegar o caderno de leitura, ele acha o máximo, ele gosta, porque eu acho que ele diz, meu Deus, pelo menos aqui não tem o lápis, né, para me apavorar. Então ele adora quando chega essa parte assim de leitura, ele tá completinho. Agora o nosso maior desafio é essa questão das aulas online, que ele não consegue acompanhar de forma integral. O ano passado ele acompanhava direitinho porque as aulas eram gravadas, e aí eu tinha como ajustar na rotina dele. Então, o que era que acontecia? Eu colocava a aulinha gravada no horário que eu achava que ele estava mais tranquilo, né? Se eu no horário e ele não rendesse, aí eu já mudava o horário. E assim, no estilo ao vivo mesmo ele não consegue, mas mesmo assim a gente tem um momento, né, eu coloco para ele interagir, para fazer a tarefinha, mas eu acho que essa questão mesmo da escola é uma questão bem complicada.
bem complicada realmente, mas que a gente está aí junto, né? Os profissionais, os terapeutas, eles trabalham juntos com a escola e que realmente há necessidade de adaptar o material. De Guilherme também o material é adaptado, então a gente tem que realmente que adaptar esse material, porque ele não está acompanhando, né, a turminha, porém isso não importa para a gente, né? O que importa é o quê? Que ele está evoluindo, ele está... teve uma sessão, se a mãe me permitir, ele falou até... A gente foi fazer a atividade, ele já tinha feito o nominho dele, e aí eu fui colocar outra atividade e escrever, que ele não tem dificuldade de pegar no lápis, é tranquilo. E aí ele disse, tia, eu estou muito cansado. Eu disse, cansado por quê? Porque eu fui dormir muito tarde. E aí eu achei que tinha sido uma estratégia dele para fugir da atividade, Dani. E não era. Tinha sido verdade que eles moram em Aracaju e tinham saído daqui mais tarde, de Itabaiana, e estava realmente cansada. Acordou cedo para vir para a terapia aqui. E aí realmente ele estava cansado. Mas, assim, como eles são verdadeiros, tá? Então, assim, o que é importante? Que eles são verdadeiros, que eles usam as estratégias deles e que a gente, sim, não deve passar a mão na cabeça porque eles são muito espertos, como qualquer outra criança, né? Tem um pai e uma mãezinha que diz assim, meu filho, sim, tenta me colocar no bolso. Eu achei, assim, hilário essa expressão, colocar no bolso. Não sei se Davi tenta fazer isso, Guilherme faz. Muito. E aí, realmente, muito eles beijo, têm... muito abraço. Pode falar, Dani. Então, uso muito a estratégia dele, ele vem me abraça e beija, tipo, vamos mudar de assunto, né? Vamos fazer outras coisas. Ele, na questão, ele fala, mas assim, ele não tem aquela fala, vamos dizer assim, tão complexa, né? Mas ele usa muito da estratégia do abraço, do beijo, aí me compra, sabe? Mas às vezes, o que acontece? Eu não ando muito não, sabe? Eu fico, espero o tempo dele. Isso a gente pede a quem está nos assistindo que, por favor, ao receber essa mãe, esse pai, que sabe que vai ter um diagnóstico, a gente realmente tenha esse cuidado, né? Eu sempre falo muito da escuta, da gente ter uma escuta diferente e ter o cuidado também para o falar, né? Que é importante isso. A gente vai rapidinho para o intervalo, tá certo? E a gente volta já para fazer mais perguntas para essa mãe, tá bom? A gente também chama a Daniela já aqui para participar com a gente. Até já. Você está curtindo agora o programa A Nova Revista em Debate, com a apresentação da psicopedagoga Maria Edisângela, colunista da Nova Revista. Itadiesel, peças e serviços de bombas, bicos, injetores e injeção eletrônica a diesel. Uma empresa parceira dos caminhoneiros há 37 anos. Localizada na Avenida Alípio Tavares de Menezes, 4.297, BR-235, em Itabaiana, Sergipe. Telefone 3431-2361 ou 999740985. Programa Jaime, da Nova Revista. Das 11 às 14 horas, na telinha da A Nova TV. O seu canal do YouTube, ao vivo, na Princesa FM. Apresentação, Jaime, Da A Nova Revista. A Nova Revista. A revista mais completa de Sergipe. No rádio, no seu computador ou no seu smartphone, você encontra o conteúdo completo, conectando você ao mundo. Programa Jaime, da Nova Revista. Você curte aqui na telinha da A Nova TV. Inscreva-se, aperte o sininho e receba nossas notificações. Na telinha da Nova TV, o programa A Nova Revista em Debate.
Voltamos com o programa Nova Revista em Debate para continuar falando um pouquinho sobre a trissomia do 21, né, do cromossomo 21. Eu só quero dizer cromossomo, trissomia 21, com a participação especiais das mãezinhas Aline, Franci, Daniela Menezes, Aline, mãe do Guilherme, Daniela Menezes, mãe do Davi. Todos dois têm a trissomia 21 e a gente agradece demais a participação de vocês. Daniela já está aí, estamos conectando, pronto. A gente agradece, nós estávamos falando sobre a questão de como eles utilizam estratégia, né, para poder conquistar o pai, conquistar a mãe e acabar fazendo o que ele quer, na verdade, né, que toda criança faz isso, né? Então, assim, eles utilizam estratégia, né? Tem gente que diz, mas tem a capacidade de inferência que é baixa, mas não, gente, eles sabem, eles utilizam e sabem fazer tudo isso direitinho. E isso a gente leva para que lado? Para o processo de aprendizagem também, porque a gente sabe, se ele tem capacidade de perceber, né, se ele tem a capacidade de saber qual a reação que a mamãe e o papai vai ter numa determinada situação, eles também têm capacidade de aprender, com certeza. E a gente está fazendo esse trabalho, né? Guilherme é meu paciente de consultório, é meu aprendente, e estamos fazendo um trabalho lindo e vai aprender a ler sim, mãezinha. Eu tenho pacientes, vai depender de cada paciente, né? Inclusive, na revista Nova, eu publiquei um artigo com a participação de Dani, né? A Daniela e Davi, que foi 2 Davis e um diagnóstico, né? Então, assim, foi lindo, né? Que é cada um de um jeitinho. Ou seja, eles tinham o mesmo diagnóstico, mas a forma de intervir, né, dos profissionais, no caso, a forma que eu estava fazendo um trabalho de intervenção, é diferenciada, porque cada um é singular, que é o que a Aline falou bem. Estamos de volta com Daniela. Oi. Meu amor, a gente já está finalizando, certo? A gente agradece demais, nós que fazemos a Nova TV, a Nova Revista, agradece sua participação. Dê um beijinho nesse garoto lindo. Eu sou fã dele, sou fã sua também, pelo seu empenho. Parabenizo o seu trabalho. E gostaria, assim, de agradecer imensamente por sua participação. Aí eu peço que você se despeça do pessoal e em breve será convidada de novo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz porque esse ano eu acho que o tema está sendo bem explorado por muitos profissionais. E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente precisa disso mesmo, mostrar para as pessoas, levar informações, porque só com a informação é que a gente vai conseguir diminuir o preconceito, né? Diminuir, mudar as pessoas, para que as pessoas passem a enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa e não só enxergar a deficiência. Né? Agradeço e até a próxima. Muito obrigada, Dani. Fique com Deus, viu? Muito obrigada. Aline, também a gente agradece a sua participação, certo? Imensamente. A Aline, né, ficou aqui, mora em Aracaju, mas hoje ficou aqui. A gente agradece. Saiba que essa parceria de profissional é imensa. A gente está trabalhando para fazer realmente, tornar visível para a população. Não só, como Dani colocou bem, não só que a criança tem a deficiência, que é a deficiência, não é Guilherme com a trissomia 21, né? Ou seja, não é a trissomia 21 em Guilherme, é Guilherme com a trissomia, que tem a trissomia 21. Então, eu sempre coloco isso também nas minhas palestras. A gente não deve ver a deficiência. Ele não é Davi, ele é Guilherme. Ele é Guilherme, ele é Davi. Então, assim, eu sempre digo, é a pessoa, como o Dani bem colocou. A gente vê essa pessoa, esse sujeito, e é assim. E depois trabalha as dificuldades que ele tem, certo? Então, a gente agradece imensamente a todos. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações antes da gente se despedir, né? Sei lá, colocando o seu pensamento sobre isso tudo. Esse espaço é seu. Fale aí. Obrigada.
Então, gente, primeiro de tudo lembrar que o tema esse ano, do dia 21/3, né, estabelecido pela organização, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é T21, Conexão, Inclusão e Diversidade. E essa conexão vem muito forte por conta desse momento de pandemia que estamos vivendo, né? A escola, com todas essas questões de aula online, não é... acredito que a maioria das pessoas com síndrome de Down estão tendo, sim, dificuldade desse acompanhamento, porque não funciona. Lá em casa não tem funcionado, e eu acredito que, se a gente já tem todas as pessoas típicas trazendo alguns sofrimentos nesse sentido, quando a gente trata da criança com deficiência, e principalmente com deficiência intelectual, a gente sabe. Porém, a gente está lá, deixa ligado, está aqui a sua aula, meu filho, passa, vê, vai, volta, enfim. Mas eu acho que a palavra que eu quero deixar para vocês todos é oportunidade e respeito. A partir do momento que a gente oportuniza, desde o dia que esse bebê nasce, né, até os seus marcos aí de desenvolvimento, oportunidade de tudo, gente, de ir ao cinema, de ir ao shopping, de estar na escola, de passear, de estar com pessoas, né, são momentos, né, que são momentos terapêuticos, que são momentos estimuladores. E respeito, porque o mundo está precisando, e principalmente a pessoa com deficiência, né, Dani falou muito bem quando diz assim, né, que sejam enxergados, não é só olhar. Olhar, a gente olha e vai embora. É enxergar essa pessoa como um sujeito que tem as suas capacidades, né? Diferente de mim, de você, porque somos todos diferentes e somos todos singulares. Um sujeito que vai precisar, talvez, de alguns apoios, né? E talvez alguns apoios aí durante o seu caminhar na vida, mas um sujeito muito capaz de ter autonomia. Então, autonomia, respeito e oportunidade. Um beijo a você, né? Beijo de longe agora, que a gente não pode se abraçar, mas dizer dessa gratidão mesmo de estar aqui, e agradecer aos meus filhos que estão em casa, Bernardo, Guilherme, Helena. Guilherme, é para você, meu amor. É para você toda essa programação, né? Você e todos os Guilhermes que estão aí, que tem T21. Isso, que lindo, né? A gente realmente se emociona com isso aí. Linda a colocação, ela já ficou emocionada assim, porque não tem como não se emocionar, certo? Então, a gente agradece realmente a participação de Aline. E aí, o que é que acontece? Eu estou emocionada também por esse momento, né? Então, assim, a gente não tem como um terapeuta não se emocionar, por isso também que a gente faz terapia. A cada paciente que a gente recebe, a cada criança, como eu me refiro aos meus, cada aprendente que eu recebo, é um novo olhar, é uma nova escuta, é algo que chega novo para mim e que traz realmente algo que a gente se envolve, não tem como, né? Então, não tem como não se envolver. Claro que de forma profissional, mas eu quero que meu aprendente ele desenvolva, que ele faça junção silábica, que ele leia. E para isso tudo tem todo um processo e todo um trabalho. E a gente precisa dessas famílias parceiras, sim, como a Aline sempre coloca bem. E essa questão de dar oportunidade, sim, a gente precisa disso, né? Então, assim, a inclusão, eu digo, não é só para crianças com necessidades especiais, né? Educacionais que utilizam especiais, mas para todos, né? A inclusão para todos, porque existe criança que não acompanha o processo de aprendizagem igual os demais coleguinhas da sala e que não tem nenhuma deficiência, tá, diagnosticada, e que não tem mesmo a deficiência, é o processo realmente de aprendizagem dela que é diferente. Então, a gente tem realmente que acolher todas essas crianças. Eu agradeço a todos, né, as pessoas que estão nos assistindo pela FM Princesa, isso. A Alex Lira também, que está nos acompanhando. E a todos os telespectadores, né, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Agradeço às convidadas Aline e Daniela, muito obrigada por tudo. Obrigadão, Aline. Agradeço também a equipe do programa, desse programa lindo, Jaime da Perfil, agradeço que é o diretor, agradeço Gel,
Gel Araújo, que faz a transmissão. Muito obrigada, Gel, por todo o empenho, por todo o carinho. José Augusto, que é responsável pelas imagens. Muito obrigada. Zezinho Queiroz e Tânia Costa, da FM Princesa 99.3, que está transmitindo esse programa. Aos patrocinadores Everton e Lurdinha, do Colégio Saber, os diretores, muito obrigada, meus amigos. Ricardo, da Itadísio. A equipe de redação que acompanha a nova revista. Muito obrigada a todos. Próximo programa falaremos sobre motivação, tá? Então, assim, fiquem ligados. Próxima quinta, às 19 horas, porque a gente mudou essa semana o programa, era às 20 horas, mas continuaremos às 19 horas, o programa da nova revista em debate. Falaremos sobre motivação. Espero encontrar vocês. Dani, Aline, acompanhem a gente também, né? Já estão inscritas no canal, mas continuem nos acompanhando para que a gente realmente possa levar informação para toda a sociedade. Muito obrigada a todos e boa noite.